Você vai começar cantando? Pera lá. Ah, é verdade, esqueci. Você vai... Não, se você quiser começar... Ai. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é nosso bom pastor, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. O Senhor, ao Senhor o meu canto, Ele é nosso bom pastor, nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo. Olá! Vamos de novo ter a alegria de nos reunirmos para rezar, meditar a palavra do domingo, o quarto domingo do Advento, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E hoje está com a gente o Giovanni. Diga de onde você é, Giovanni. Olá, tudo bem? Eu sou o Giovanni, como a irmã falou. Eu sou de Castanhal, aqui no Pará, uma cidade bem próxima a Belém, a capital. E temos uma voz hoje da nossa querida Amazônia, falando para todos os jovens do Brasil. Isso, uma voz especial, um sotaque diferente para muita gente aí que é mais da região sul, centro-oeste. Que bacana. E a gente, mais uma vez, vai então meditar a palavra do domingo, como eu já disse. Você pode pegar a sua Bíblia, ou uma liturgia diária, ou o celular. A palavra é João 10, de 1 a 10. João 10, de 1 a 10. Pegue também um caderninho de anotações ou um bloco de notas aí no celular para você escrever, já que a gente não pode compartilhar a nossa oração. Você pode então registrar, isso vai ajudar você a viver melhor a liturgia do domingo, vai ajudar também você a se concentrar, a interiorizar mais neste momento. Anotar ajuda a gente a também se comprometer com a oração feita. Só lembrando, a Lécio Divina é um método muito antigo da igreja, já usado pelos monges, mas muito difundido também entre o povo de Deus, em que a gente reza, escuta o Senhor a partir da palavra. E a palavra, ela sempre tem um lugar central na nossa fé. É por onde Deus nos fala. Uma das formas onde ouvimos Deus é ouvindo a sua palavra. Então, nós vamos iniciar, então, o nosso momento de oração pedindo as luzes do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deixando que o Espírito de Deus nos ilumine, que Ele nos ensine a orar, como dizia São Paulo. Vamos ouvir, então, a palavra de Deus com não só o ouvido físico, mas também com o ouvido do coração. Tem uma outra palavra de Isaías que diz que somos convidados a ouvir com o ouvido de discípulo, ou seja, como aquele que quer aprender, que quer seguir. Ouçamos então o Evangelho, João 10, de 1 a 10. Do Evangelho de João. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar. Para ele, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois que levou todas as suas ovelhas para fora, ele caminha na frente delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou esse enigma, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler mais uma vez, para que a gente possa realmente deixar que essa palavra caia no nosso coração, como a chuva cai na terra seca, penetrando devagarzinho. Vamos prestar atenção em cada palavra, em cada expressão. De repente a gente já pode deixar ressoar no nosso coração aquela frase, aquela expressão que vai ficando mais forte. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama cada um pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ao estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas não entendiam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes.
Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Um instante de silêncio, deixemos que essa palavra ressoe dentro de nós. O que é que mais chama a atenção? Qual é a expressão, a frase, a palavra desse texto que mais nos encanta ou que mais nos intriga? Três pontos que nos ajudam nesse momento de reflexão. Primeiro, no tempo em que vivemos, em meio a tudo que vivemos, que vozes temos escutado? Depois, o que me tem impedido de passar por essa porta? E, de fato, eu sinto que tenho vivido ou tenho experimentado essa vida em abundância que somente é o Senhor que pode nos oferecer? Acho que esses três pontos podem nos ajudar nesse primeiro momento. É um evangelho icônico, o Bom Pastor. Desde o Antigo Testamento, a gente escuta falar desse bom pastor, do bom pastor, e em conceitos que às vezes para a gente não é tão claro de se compreender, porque quando a gente pensa em ovelha, não se pensa na forma como se pensava em ovelha no Antigo Testamento, ou da forma como se conduzia tudo aquilo, né? As ovelhas com um fim de produção de lã e não somente para consumo, outras coisas. Então, fazendo com que essas ovelhas passassem muito tempo com esse pastor. E por isso, toda essa afeição do pastor e todo o cuidado que ele tem durante todo o processo aquelas ovelhas. E o que separa o pastor do mercenário, ou o pastor do empregado, que era alguém que ia cuidar das ovelhas, mas que não tinha essa ligação em geral com a ovelha. Parece às vezes para a gente, jovem, nesse momento escutar falar sobre pastor. Pastor é alguém que a gente tem que seguir. Se é alguém que a gente tem que seguir, a gente tem que receber ordens. Ou seja, parece que às vezes é um pouco complicado falar e nos colocarmos na figura de ovelha, alguém frágil, alguém dependente, alguém que precisa de carinhos, que precisa de cuidados, até porque no período em que vivemos de juventude, é um momento de desgarrar, não é um momento de estar ali dentro do curral, não é um momento de estar ali dentro daquele redil, né? É um momento que a gente começa a experimentar o que chamamos de liberdade. E aí é um pouco complicado falar de bom pastor, mas de fato o quarto domingo, a liturgia do quarto domingo da Páscoa, que sempre nos traz essa figura do bom pastor, ela nos mostra exatamente isso, que independente de qual estágio de vida estamos, sempre seremos ovelha. Sempre precisaremos do pastor e sempre precisaremos escutá-lo. Aqui, algumas atitudes e algumas comparações que Jesus faz, no primeiro momento, falando aos chefes daquele tempo, e no segundo momento, numa proximidade com o povo, que me chama muita atenção. Na leitura feita pela irmã Valéria, em verdade vos digo. Na leitura feita por mim, na vida pastoral, eu garanto. E por duas vezes isso aparece nesse evangelho. A segurança que somente o pastor traz é o primeiro ponto.
Eu garanto, em verdade vos digo. Reconhecer a voz do pastor é reconhecer nele a autoridade e a segurança. Depois, a figura do pastor. É uma figura de intimidade, como foi falado, mas é uma figura também de conhecimento. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor tem autoridade sobre as suas ovelhas, mas a sua autoridade não está em fazer com que a ovelha faça o que ele quer, mas na autoridade de cuidar, na autoridade de conduzir por verdes prados, na autoridade de proteger, uma autoridade que não se confunde com o autoritarismo, mas uma autoridade própria de quem ama, que é a autoridade do cuidado. E depois a ideia da condução. Então, ele traz essa ideia de alguém que está à frente. Ele não nos diz vai, ele nos diz vem. É claro que depois ele nos diz vai, mas no primeiro momento ele nos diz vem. De dizer que é esse pastor que, ao entrar nesse redil onde estão essas ovelhas, e que só tem uma função. O redil, no primeiro momento, é agrupá-las para protegê-las. Mas dentro do redil, se o pastor não leva-as a produzir, essas ovelhas irão morrer de fome, porque dentro do redil nem sempre tem a comida. Ou seja, de dizer que esse Cristo, esse pastor, que chega à porta, não vem por outro lugar, é pela porta. Ele precisa introduzir essa figura que depois ele vai trazer mais claramente. Essa porta, esse pastor que chega, que entra e que diz liberdade. Conhecer, e principalmente nessa semana em que vivemos, a semana de oração pelas vocações, de entender essa liberdade que só o próprio Cristo nos dá. Aí a gente retoma a ideia do pastor e a ideia da ovelha, que às vezes trazemos de alguém que tem que seguir, mas esquecemos desse pastor também que abre essa porta e nos leva a nos alimentar, nos leva para a liberdade. Depois, ele deixa um pouco mais claro, na segunda parte, né, desse evangelho, essa característica do pastor. E aí, ele já diz de novo a autoridade que diz, eu garanto, ou em verdade vos digo, eu sou a porta. A afirmação, essa afirmação de eu sou a porta, essa porta de entrada, porque a porta ela tem muitas funções. Ela entra, assim também como a gente sai pela porta. E, de fato, essa entrada, e vendo o quadro que a irmã Valéria tem e traz do coração de Jesus, é exatamente isso. Interrupções aqui. Podemos seguir. É exatamente isso. Quem leu, a gente acompanhou ao longo dessa semana o Evangelho e a gente viu o Evangelho falando daquele que é manso e humilde de coração, daquele que traz o afago. Então, compreender essa duplicidade dessa porta. Essa porta na qual nós entramos para receber as fontes que vêm do próprio coração de Jesus, o bom pastor, de receber esse afago, de receber esse carinho, de conhecer esse que é manso e humilde. E, ao mesmo tempo, essa porta que nos tira, que nos faz sair de nós e, principalmente, nos faz sair de todos os redios que nós nos encontramos hoje. As vozes múltiplas que nós escutamos hoje. E aí a gente iniciava falando sobre a importância da palavra. E hoje, quais são as vozes que estamos dando lugar? No período em que vivemos, quais vozes ecoam mais no nosso coração? O desespero, outras e outras e outras vozes que não são as vozes do pastor. Então, de fato, compreendermos que há a necessidade de fazer esse acesso direto ao coração de Jesus, para que possamos encontrar nesse bom pastor a verdade de todos os pastores e encontrar nele essa confiança e essa voz que nos conduzirá a todos os prados verdes, fantásticos, na qual nós imaginamos
e que só vamos de fato encontrar com Ele e nele. Vamos tentar meditar um pouco essa pergunta que o Giovanni nos faz, né? Que vozes nós temos ouvido? Será que nós somos capazes de realmente parar e ouvir a voz de Deus, reconhecer que Ele fala conosco através da palavra, mas também Ele fala conosco nos acontecimentos da nossa história, Ele fala conosco através da igreja, dos nossos pastores hoje, né? Dos nossos padres, dos nossos bispos, do nosso Papa. Reconhecer que Ele também fala conosco, como a igreja sempre insiste, através também da necessidade do povo de Deus, dos pobres, os gritos também de tantos injustiçados. Nesse tempo em que nós vivemos, os gritos dos doentes, daqueles que estão sem atendimento, daqueles que estão trabalhando. Que vozes nós temos ouvido? Meditemos um minuto. Confiarei nesta voz que não se impõe, mas que trago aqui dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que 1000 outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar. E avançarei no meu caminho. Agora eu sei, tu comigo vens também. E onde fores, aqui sei, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Vamos pedir que o Senhor nos dê coragem de avançar em direção à voz dele que nos chama para sermos mais livres, que nos chama à santidade, que nos chama a estarmos disponíveis a servi-lo também na igreja, seja lá no estado de vida que for. Nós estamos no Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Rezar pelas vocações é rezar pela vida religiosa, é rezar pela vida sacerdotal, mas é também rezar pelos leigos que atuam de forma tão bonita no mundo, seja na família, seja também como lideranças leigas. Enfim, rezar pelas vocações é rezar pelo povo de Deus e por cada um que diz sim, sim ao chamado do Senhor. Então, que nós possamos saber ouvir dentro de tantos barulhos que nós vivemos. Às vezes estamos super conectados e nos desconectamos da verdadeira voz, da voz que nos leva ao caminho da felicidade e da liberdade plena. Vamos pedir, então, por nós, por cada jovem que está aqui acompanhando essa Lécio, também por toda a juventude do nosso país
E de modo especial também pedir que o Senhor conceda a graça de ouvi-lo, sobretudo aquelas pessoas que estão em situação de sofrimento, de angústia, de desesperança. Que a voz do bom pastor possa ressoar nestes corações e renovar dentro deles a fé e a esperança. Depois que nós terminarmos, quero que você também possa permanecer ainda à escuta do Senhor. Mas nós temos que encerrar aqui, né, nessa transmissão. Então, eu convido você a nós abrirmos a Bíblia no Salmo 22. É um salmo conhecido, o Salmo do Bom Pastor. Alguns é 23, né? Aqui na minha Bíblia é 23. É 23 ou 22. O salmo que diz que o Senhor é o nosso pastor. Nós vamos pedir que Ele nos dê essa consciência crescente, como disse Giovanni, né? De termos a coragem de não achar que o Senhor nos tira alguma coisa, que vai nos pedir uma obediência cega, e às vezes até burra. Não, mas Ele vai nos dar a liberdade. Ele é a porta pela qual podemos entrar e sair. A verdadeira liberdade está em Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes prados. A águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças. Guia-me pelo caminho certo por amor do seu nome. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei nenhum mal, pois comigo estás. O teu bastão e teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e meu cálice transborda. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Que morar na casa do Senhor seja a nossa motivação de vida. E pensamos também a intercessão de Nossa Senhora. O Giovanni está com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ali. Vamos pedir a sua intercessão, sobretudo para o nosso povo sofrido. O Castanhal, como o Giovanni já falou, é a região amazônica, né, Giovanni? Sim. Vamos pedir sobretudo pelo povo da Amazônia, que está sendo tão afetado pela situação de pandemia que nós estamos vivenciando agora. E vamos também pedir para que Deus dê sabedoria àqueles que podem fazer a diferença nessa situação que vivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um agradecimento especial ao Giovanni. A Giovanni é lá do setor Juventude de Castanhal, né, Giovanni? Sim, da jovem diocese dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus. E, de fato, é um imenso prazer estar aqui, compartilhar diretamente da Amazônia, né? Como falei, a nossa querida Amazônia, terra de tantos jovens fervorosos, jovens que, de fato, marcam a vida e a história desse povo dia após dia. E que continue assim, né? Jovens marcando história, fazendo a diferença em todo o território da Amazônia. Grande abraço, então, Giovanni. Obrigada por hoje. Um abraço também para o pessoal aí do setor Juventude de Castanhal. E você aproveite para viver bem a liturgia desse domingo. Um grande abraço.